eu li em algum lugar que você tem 14 anos de história, é isso mesmo? Que você Na começou há 14? verdade, eu tenho Ah, 16, vou fazer 17 anos de então, história no mercado então, de casamento. É chão, então né? é É chão. chão. São quase 2 décadas. Exato, exato. E aí, como é que você entrou nessa área do casamento e, em especial, obviamente, na área de convites, papelaria personalizada? Uhum. Bom, vamos lá. Eu sou formada em propaganda e marketing e na época que eu estudava, o meu sonho era trabalhar em uma grande multinacional, né? A gente projeta aquela carreira corporativa impecável, linda, e assim comigo não foi diferente. Eu comecei a trabalhar em grandes empresas e assim, eu digo que eu tive uma grande decepção no mercado de trabalho. Eu trabalhei em empresas maravilhosas, por exemplo, a Honda, trabalhei na Rolls-Royce com turbina de avião. Meu Deus. Trabalhei com pesquisa de mercado, sempre na minha área de marketing e eventos. Mas assim, Fernando, sabe quando não bate aquela, não dá o tchan? Você fica, gente, será Sei. que é isso mesmo? Então eu venho assim de um histórico de insatisfação corporativa. E aí eu fui trocando de empresa, porque eu tinha certeza que o problema era a empresa, que o problema não era comigo. E a gente sempre acha que o problema está fora da gente, né? Sim, sim. E aí eu fui trocando, eu sei que antes de eu abrir a minha empresa, eu passei por 7 empresas. Então eu tive 7 frustrações, Meu sempre Deus. imaginando que a próxima empresa vai ser melhor, na próxima empresa vai dar o tchan, e o tchan nunca chegou. E aí eu parei, pensei, falei, gente, o problema realmente não é a empresa, o problema sou eu. Eu estou procurando num lugar que eu não vou encontrar. E aí, a última empresa que eu trabalhei foi uma empresa de cosméticos, que foi a Contém um Grama. E lá, pela primeira vez, eu entrei em contato com papel, porque eu trabalhei numa área de desenvolvimento de embalagens. E lá, Tá. pela primeira vez, eu entrei em contato com o mundo gráfico, com o mundo da fita, com o mundo da embalagem. E aí eu fui desligada da empresa. A empresa estava passando por uma crise, fui desligada. E aí eu falei, pronto, agora eu já descobri o que eu quero. Agora eu tenho que descobrir onde que eu vou aplicar essa minha paixão. E aí, na época, uma amiga minha estava casando e ela solicitou não, ela jogou no meu colo, falou, você vai fazer o meu convite de casamento. É sempre assim, né? E eu falei, não, eu não sei fazer, eu não entendo nada de papel, não entendo nada de impressão da área de convite, não sei. Ela, você vai fazer e pronto, tá decidido. E eu fiz do jeito que deu, e na época era um convite muito diferente, muito criativo. E aí eu, com medo, obviamente, muito insegura, né? Entreguei o convite para minha amiga e essa entrega gerou uma venda, 2, 3. Eu tô até hoje fazendo convite de casamento, você acredita? Acredito, se acredito. Então, na verdade, você vem da área publicitária, passou por multinacionais e, na verdade, o que você não encontrou no período que você ficou antes de entrar, obviamente, no setor de, enfim, de convites e personalizados, foi aquele tchan, que foi você mesmo que falou, que é o que te encantava passar o dia inteiro fazendo. Você não passava o dia inteiro encantado em fazer o que estava fazendo. Exato. E eu acho que o ser humano, né, Fernando, tem uma coisa, que se ele não trabalha encantado, ele é obrigado a trabalhar. E se você chegar num ponto que você está só suportando o que você faz, eu acho que aquilo perde o sentido. Concordo. Isso para mim, na época, foi muito controverso. Por quê? Porque eu não queria admitir que eu tinha planejado uma coisa e que aquilo não estava funcionando. Que Então não eu deu entrei. certo, né? Exato. Então eu entrei num conflito psicológico muito feroz. Na época foi muito difícil eu admitir que não é na multinacional que eu ia conseguir ser feliz. Então, contando assim, parece que foi muito simples, muito fácil, mas esse processo de aceitação é muito complicado, porque você se Eu sente sei. derrotada. Eu imagino. Ainda mais você com a formação que você teve e vindo ali da entrada para o setor corporativo, que não é tão simples de sair, na verdade, né? Eu vejo muita dificuldade. Eu acho que você teve um empurrãozinho lá de cima de alguém para falar, ó, quer saber? Eu vou te dar um papel em branco aqui, escreve uma nova história aí. E eis que Isso. surgiu Suzana Fujita. Que Isso, legal. é a coisa da providência divina, né? Na época que acontece, você não entende muito bem por quê, você se sente machucado, se sente ferido, se sente injustiçado, mas depois que passa o tempo, você entende que aquilo foi necessário para você chegar onde você chegou. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando na hora que você começou a contar? Eu conheço muitos fornecedores. E não só fornecedores de casamento, eu também, na verdade, eu venho da área de eventos, mas eu também presto muita assessoria para o mercado corporativo, também prestei já, hoje não mais.
E sabe um dos motivos que eu vejo muitas empresas entrarem para a área de casamentos? Que eu não senti quando você contou a tua história? É que é um mercado lucrativo, que é um mercado que dá muito dinheiro, então eu vou entrar para esse setor porque dá dinheiro. Em alguns momentos eu também escutei muito, Suzana, que é fácil entrar na área de eventos, que é fácil entrar na área de casamentos. Então, é muito fácil de você ter fornecedores de casamento novos. Quando começa um ano, parece que começa um novo grupo de fornecedores de casamento, e muitos deles em busca de dinheiro, e muitos deles copiando o trabalho de algumas referências do setor. Eu acho que você deve ter sofrido muito isso desde o começo e até então, né? Mas eu também acho que você não se preocupou tanto. Mas você também tem essa visão de que tem muitas... Eu acho que você teve uma linha de raciocínio lá atrás de sofrer um pouco para se aceitar, mas você ainda entrou com um objetivo, ou melhor, você entrou por um movimento nobre, na minha opinião, que é um movimento de meio sem querer, mas você conseguiu encontrar um caminho que você sabia que estava preparado para você. Em algum momento você descobriu isso. Uhum. Não é no começo, né? Geralmente não é no começo. Uhum. Mas concorda comigo que tem muito fornecedor da área, acho que da tua área ainda, tem muito, né? Que mistura um pouco as histórias e fala que acha que é fácil, acha que é só sair fazendo alguma coisa e copiando e vendendo. Pois é, você sabe o que acontece, Fernando? Eu ministro workshops de pessoas que querem entrar no mercado de convites, né? Conheço. E a primeira coisa que eu começo falando é o seguinte: se você acha que você vai sentar e vai abrir a empresa e vai passar o dia criando somente coisas lindas, esquece. Toca o palminhas. Exato, não é bem assim que acontece. Então, assim, é muito complicado você entrar achando que vai ser fácil, porque nada é fácil. Quando você resolve empreender, você tem que matar um leão por dia. Então, assim, as contas chegam, você não tem o 13º, você não tem as garantias de um CLT, ou seja, você tem que trabalhar para receber, né? E se você tem um trabalho autoral, isso aconteceu comigo muito no começo, se você tem um trabalho autoral, onde você consegue imprimir a sua marca, o seu estilo, inevitavelmente você acaba se transformando numa referência, né? E assim, desde o início, as pessoas copiam muito o meu trabalho. E eu vou te falar que no começo eu ficava chateada assim. Ai, poxa, a gente demorou 2 meses para, né, desenvolver esse projeto. E aí lançamos, daqui a uma semana já tem 10 empresas copiando. E aí eu ficava chateada, enfim. E aí, em um dado momento, eu decidi que eu iria canalizar essa minha energia de chateação, de ficar com raiva. Eu vou canalizar todo esse sentimento para criar produtos cada vez mais bonitos. Então, esse foi assim, um clique, foi uma coisa que para mim foi assim, fez todo sentido, e eu passei a não dar tanta bola para as cópias, tá? Porque você tem que entender que se você faz um trabalho bacana, se você é referência, as pessoas vão copiar. Se você ficar passando mal para cada cópia que você vê, você vai ter um câncer, você vai morrer, você vai ter um treco. Então, tentar realmente canalizar essa energia ruim, né? Para você criar coisas cada vez mais lindas e cada vez mais incopiáveis, isso é importante. Você vai aumentando, melhorando o nível do seu trabalho em todos os aspectos, né? De criação, de matéria-prima, de projeto. Então, isso é uma coisa muito importante. E uma coisa que é muito característica do meu perfil é que eu não glamorizo o meu trabalho. Então, aquela coisa de ficar glamorizando, de ficar mostrando só a parte bonita, de que, nossa, eu faço convite, eu tô no paraíso. Não, gente, isso aqui é perrengue mesmo. A gente come grama, a gente toma soco na cara, no queixo, e é assim que funciona. E é assim que a gente desenvolve. Concordo, aceito completamente tudo que você está me falando e falando para todo mundo que está escutando. E um ponto, acho que importante de tudo que você falou agora, desse resumo do perrengue que realmente é empreender e do matar um leão por dia. Mas eu queria escutar um pouquinho do seu começo. Você falou que pulou para o setor de casamentos, ou melhor, até fazendo uma papelaria solicitada ou exigida por uma amiga tua, né? Foi uma amiga, né? Foi. E aí, como é que foi a sua estrutura? Quando você falou, quer saber? Passou de uma simples indicação, que começou a vir mais cliente atrás do trabalho que viram seu. Como é que foi a tua primeira estrutura? Eu vou te perguntar isso porque, assim, Suzana, para muitos, você começou com um departamento de produção, com uma empresa bem localizada, com uma estrutura de marketing em volta, com grana em caixa para fazer investimentos a longo prazo, enfim. Todo mundo imagina, quando vê as pessoas
e as empresas principalmente depois de alguns anos, tem muito empresário de 2, 3 anos se comparando a você com 17 anos de casa. E essa comparação é muito complexa. Eu costumo falar nos meus vídeos, enfim, materiais, que a comparação é uma das piores características do século XX ou XXI, porque é disso que sai o malefício de você não acreditar no teu trabalho e começar a se comparar com o outro e achar que tem que ser igual. Bom, a sua estrutura inicial, quando você startou lá atrás, como é que você começou a tua empresa? Enquanto empresa mesmo? Ou, óbvio, pode me falar a verdade, aqui a intenção aqui não é glamorizar como você sabe que muitos fazem. Você começou fundinho de casa, sabe naquele quartinho no fundo da casa que você pegou para a sua primeira empresa? Como é que foi a estrutura? Como é que foi o processo até você profissionalizar um pouco? Eu adoro falar sobre isso, por quê? Porque eu quero mostrar para as pessoas como que eu comecei e onde é possível você chegar. Gente, qual que era a minha estrutura? Não tinha estrutura. Eu não tinha estrutura. Você começou no fundinho de quintal, pior do que isso. Eu comecei com... Juro. Eu comecei sozinha, obviamente, com um computador, um PC, né? Caindo aos pedaços, emprestado do meu marido, que eu não tinha computador na época. Então, eu comecei com um computador emprestado. Velho, nem ligava o computador. Tinha que dar umas pancadas no computador. 15 anos atrás era computador e realmente não era tão bom mesmo. E aí eu já rodava o Corel, então ficava travando e ficava, nossa, eu ficava chacoalhando o computador, ligava e desligava na fonte, sabe, essas coisas. Isso na sua casa mesmo? Na sala da minha casa. E aí eu comecei também com uma impressora, Fernando, de imprimir boleto. Porque há 17 anos atrás a gente imprimia boleto, né, para pagar. E aí o meu marido tinha uma impressora, uma Epson, de imprimir boleto, que passava uma gramatura de sulfite, e foi com essa impressora e com esse computador que eu comecei. Entendendo zero de papel fino, entendendo zero de processo de impressão, entendendo zero de convite. Então as pessoas hoje elas me perguntam assim, Suzana, eu não entendo nada de Corel ou de Illustrator, você acha que eu vou conseguir? Eu falo, vai. Tamo junto. Se eu conseguir daquele jeito, você vai, porque hoje as pessoas têm muito mais recursos, elas têm muito mais acessos, tutoriais, tudo ficou muito mais fácil, né? Mais acessível. E há 17 anos atrás, bicho, eu tive que mastigar muita pedra, viu? Eu imagino. E gozado que você comentando agora, nem as próprias técnicas do próprio segmento, você sabia muito, né? Você, na verdade... Não sabia nada. Você tinha alguma referência naquela época, Suzana, que Então, você sabe que é engraçado que uma das coisas que eu acho que impulsionou o meu trabalho é porque eu não tinha referência, então eu não tinha apego. Na época que eu comecei, o convite era branco com impressão em preto, ponto final. Como eu não tinha esse apego, eu não tinha vergonha de fazer coisa diferente, então eu fui muito ousada na época. Porque eu não me comparava a ninguém. Porque o convite tem que ser assim? Não tem que ser assim. Tem que ser do jeito que eu quero e acabou. Do jeito que eu vou montar o meu portfólio e acabou. Tem que ser do jeito que a noiva quer e acabou. E aí eu comecei a juntar um público meio doidinho, que procurava coisa diferente e que não encontrava no mercado. Então eu acabei criando um nicho muito peculiar, muito específico de pessoas que queriam coisas diferentes. E aí o negócio foi acontecendo. Eu trabalhei informalmente na minha casa, na sala da minha casa, por um ano, clandestinamente. E ao final de um ano, você entrava no meu apartamento, você não tinha lugar para pisar, porque era papel para tudo quanto é lugar. Para dormir, eu tirava o papel da cama e levava para o sofá. Para sentar no sofá, eu tirava o papel do sofá e botava no chão. E porque já tinha volume de cliente demais, é isso? Isso, e papel é uma coisa que não dá para dobrar, não dá para amassar, então você tem que ter um espaço para guardar o papel. E aí o meu marido se enfesou, ele falou, agora não tem condições mais, eu quero minha casa de volta. E aí eu aluguei um conjunto comercial, com medo de não conseguir pagar aluguel, com medo de não conseguir pagar, enfim, assim como realmente alguns meses eu não conseguia fechar a conta, mas foi ótimo, porque foi um motor para eu me cobrar mais, entendeu? Então, aqueles custos fixos que eu tinha durante esse período inicial me deu um gás para trabalhar cada vez mais e trabalhar de uma forma inteligente, para lucrar cada vez mais. Muito legal, que história legal e ao mesmo tempo, para quem está começando agora, eu acredito muito nisso, que as pessoas que estão começando agora, ou começaram há pouco tempo, ou até as próprias pessoas que estão passando por a dificuldade que a crise, a pandemia vai trazer, infelizmente, para muita gente,
é que mesmo que você chegue no zero, absoluto zero de novo, de patrimônio, de clientes, tenha que se reinventar, é possível começar, é possível recomeçar, e nada melhor do que o tempo e, óbvio, muito foco e dedicação. Uma coisa que você comentou, que eu acho que é muito importante para muitos do setor de casamentos, já dando uma referência até para aquela história de copiar um pouco o trabalho dos outros, você foi obrigada, então, talvez pela falta da referência inicial, você foi obrigada não a inventar, mas você foi obrigada a seguir muito o seu instinto, né? Muito a tua mentalidade, muito a tua experiência, a tua vivência, até do corporativo, tenho certeza que isso favoreceu no momento, até porque você falou de algumas marcas aí, que são marcas que se preocupam com a imagem, e você é uma pessoa que trabalha literalmente com uma imagem em cima de um serviço, um trabalho realizado, e eu acho que essa ausência de referência te fez muito bem. Eu acho que hoje tem um excesso de referência para qualquer fornecedor e qualquer segmento, né? Eu estava falando com o Renato Aguiar numa live aí no meio da pandemia, e ele falou uma coisa muito interessante para mim, Fernando. Eu não me lembro agora o sabor, Suzana, mas ele falou assim, eu criei, acho que é uma empada de bacalhau, não lembro. Eu acho que é isso, eu acho que, não sei se é. Ele falou, Fernando, eu fiz a melhor empada de bacalhau que existia. Eu não copiei ninguém, eu fiz a minha e a minha ficou a perfeita. E desde daquela empada eu segui a minha identidade. Eu acho que o que você me contou aqui agora é exatamente uma referência do que o Renato comentou, é que você teve uma identidade desde o princípio, né? E muita empresa perde a identidade. Falando um pouco, passando agora a etapa de que você abriu a tua empresa, teu marido te despejou do escritório antigo. Foi da minha casa. Me fala um pouco da tua linha de construção de produto. Eu não sei se eu consigo falar dessa palavra exatamente, mas você, como marqueteira que se é que você gosta dessa palavra, não sei, mas enfim, mas de formação, vamos dizer assim, de formação, posicionamento, tá? Um pouco do posicionamento. Você posicionou o teu produto em algum momento, essa identidade própria tua, acredito que foi natural, mas em algum momento ela te posicionou. E pelo que eu estudei de você também, você tem um trabalho muito exclusivo, um trabalho realmente, como você mesmo fala, muito autoral. Esse posicionamento de marca, de produto, e essa construção da tua noiva, do teu cliente, como é que foi essa transformação nesse processo desde a abertura da empresa? Já podemos esticar um pouquinho até hoje, por exemplo. Me conta um pouco dos seus produtos, da sua linha de raciocínio para produzir, criar, e também com relação à construção do cliente final. Vamos embora. Adoro esse assunto também. Ótimo. Ai, que bom. Quando a gente abre a empresa, a gente tem que vender, Fernando, não é assim? Então, assim, Bateu, vendeu, porque você tem que... O boletinho tá lá, chegando, né? Então, como eu tenho uma formação de marketing, então eu sempre tive uma visão de onde eu queria chegar. Qual é o público que eu quero atender? Mas eu comecei atendendo verdadeiramente o público CD, tá? Então, eu comecei atendendo um público que não podia pagar muito pelo convite. Eu usava a matéria-prima a mais básica que existia, então papel, hoje eu só uso papéis muito assim, não vou falar caro, mas assim, papéis muito bacanas. Na época eu não tinha caixa, não tinha dinheiro para comprar, então eu comprava os papéis mais simples. Para você ter ideia, Fernando, eu comprava papel no outlet. Eu ia lá na loja de papel, eu comprava papel descontinuado, eu comprava papel com pequenos defeitos, assim, às vezes caiu o papel e assim, bateu a pontinha do papel, amassou. E aí eu comprava esse papel, arrancava a parte que estava danificada e eu usava esse papel porque era um papel barato. Só que o que acontecia? Desde o começo, a criatividade sempre sobressaiu sobre a matéria-prima. Então, o que foi acontecendo é que, com a evolução da empresa, o meu mercado, o meu target foi evoluindo junto. Então, em dado momento, eu já tinha uma vasta cartela de clientes, eu já conseguia girar um pouco mais. Aí, eu deixei de comprar aquele papel que era super básico e passei a comprar um intermediário e agreguei um valor para o meu produto. Então, ele já saiu da estaca 0 e foi para 1, 2, vamos falar assim. Perfeito. Né? E aí, a gente trabalhou, e aí quando eu conquistei esse público, aí eu incrementei um pouco mais. Então, assim, eu diria que foi uma escadinha. Mas tudo foi de caso pensado, não é que um dia eu dormi, acordei, nossa, eu tô atendendo o público AB. Não foi assim. Então, existiu sempre uma preocupação da minha parte de ir pulando, né, conforme a empresa ia se desenvolvendo.
E aí, essa minha preocupação com matéria-prima é uma preocupação assim que nem todas as empresas têm, porque para mim, dentro da minha estratégia de marketing, né, o que eu penso é que, para mim, isso faz sentido. Às vezes, para sua empresa não faz, mas que a qualidade, para mim, é muito mais importante do que a quantidade. Então, toda a minha estratégia de marketing, ela é voltada em cima da qualidade final do produto e da experiência. Tá? Então, se você perguntar para mim, o que você prefere? Vender 10 mil convites, todos iguais, ou você prefere vender menos e trabalhar com projetos exclusivos? O que você prefere? Para mim, o giro em quantidade não faz tanto sentido, porque eu estruturei a minha empresa dessa forma, né? E hoje eu atendo realmente um público AB, AA, e que é um público que demanda muita atenção, um carinho muito especial, porque é muito exigente, mas eu não atendo assim a quantidade, porque eu não conseguiria entregar o que eu entrego se eu vendesse assim numa quantidade absurda. Perfeito. Então, meu trabalho, ele está mais atrelado à exclusividade do que a um trabalho gráfico. Perfeito. Né? Mas assim, tudo isso, gente, demorou 17 anos só para chegar nisso. Então, se vocês me perguntarem assim, mas como que faz para passar do mercado B para o A ou do C para o B? Não é fácil, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de muita pesquisa, é um trabalho de você querer melhorar, de você agregar matéria-prima, agregar artes diferentes, tudo isso vai transformando a base da sua empresa numa coisa que realmente está alinhado com o seu sonho, que é o seu objetivo. Você contando a tua história e a questão, e eu gosto muito de falar sobre essa escadinha que as empresas fazem para ir subindo. Todo mundo quer subir um pouco. Pode ser, você foi para o lado da qualidade. Tem empresas que têm capacidade de fazer quantidade e focam no crescimento, em subir a escadinha para o lado da quantidade. Mas você me contando a história, e quando você mesma faz a pergunta, gente, como é que eu fiz para tudo isso acontecer, né? Não existe receita, né, Suzana? Eu acho que pelo contrário, né? Mas assim, se tem um ponto que eu acho que é relevante, eu conheço alguns profissionais, olha, eu te falei de 7 mil empresas da área de casamentos, né? Que eu já, em algum momento, tive o acesso a dados. Mas eu já conversei pessoalmente com pelo menos mais de 2 mil fornecedores. Do mais estruturado, da maior referência, e essa é a minha intenção aqui com o EdClass, inclusive, é trazer em algum momento algumas referências em setores e não só de imagem, de estrutura, histórias de vida verdadeira mesmo. Também quero em algum momento falar com as empresas que estão passando por dificuldade para tentar entender um pouquinho também desse assunto, obviamente analisar ele. Mas tem um ponto que é muito relevante para mim, para entender o porquê que você chegou onde chegou. Um deles é o tempo, fato. O Brasil, infelizmente, nos últimos 10 anos, tá? Eu acho que é um tempo legal para se analisar, teve muito emergente em tudo que é setor. Muito empregado que perdeu o emprego, em algum momento se viu entrando num segmento específico para trabalhar e desistiu em 2, 3 anos, porque viu que era muito difícil. Durante essa nossa live, menos de 30 minutos aqui, eu percebi que você falou por várias vezes o quanto você tem dificuldades, entre aspas. Quando eu falo dificuldade, eu quero mostrar o quanto você precisa se dedicar, disciplina, enfrentar medos, e o quanto você precisa confiar naquilo que você sabe fazer e gosta de fazer. Eu acho que 2 diferenciais muito grandes do que você me contou, e eu comparo a poucos profissionais que eu conheço da área de casamentos. Você dedicou boa parte da tua vida por esse negócio. E o segundo ponto, eu acho que é o mais importante ainda. Você descobriu o que você gosta de fazer e você se dedicou a sempre, desde o primeiro momento e até hoje, pelo que eu estou entendendo, se dedicou a melhorar aquilo que você faz. E eu quero escutar um pouquinho agora não, mas para concluir, depois eu quero escutar você um pouco comentando sobre esses seus workshops, porque você está passando teu ensinamento para frente, pelo que eu estou entendendo. Você está produzindo novas Suzaninhas pelo Brasil aí. E a intenção, e acho que a conclusão de que você contou agora faz todo sentido para mim, pelo fato de muita gente já escreveu aqui, eu não vou conseguir ler todos, mas muita gente escreveu o quanto você é uma inspiração. Eu acho que, para mim, e eu vou falar por mim, tá, Suzana? Fernando, eu enxergo muita inspiração naqueles profissionais que não desistem, que felizmente conseguem superar todos os fracassos, porque todo mundo fracassa, mas fracassado de verdade é aquele que infelizmente desiste no meio do processo, né? E você só chega ao sucesso porque você realmente enfrentou tudo isso nos últimos 17 anos, e não foram poucas crises, né? Porque
porque o coronavírus é mais uma crise na sua história a partir de agora. Com certeza. Mas você conseguiu fazer uma coisa que eu confio que a maioria das empresas vai ter em algum momento. Se enfrentarem o tempo e se dedicarem a fazer aquilo que gostam e melhorar sempre. É verdade. Concordo com você e é engraçado porque as pessoas que estão de fora, elas imaginam que a curva de crescimento de um empreendedor é uma curva que faz isso daqui, né? E o que eu falo para as pessoas? Não é assim. A nossa curva de crescimento é assim. É quase um ataque cardíaco. Perfeito. Né? Então, tem anos que você realmente cresce, tem anos que você empata e tem anos que você não cresce, gente. É assim que funciona. Para quem olha de fora, a pessoa não entende muito bem e ela acha que é tudo muito fácil, que é tudo muito lindo e que está tudo funcionando lindo, maravilhosamente bem, só que não é muito bem assim que funciona, não. Então, a gente tem muitos altos e baixos, a gente tem muitos solavancos. Então, às vezes, você cresce pra caramba em um ano, você não pode esperar que você vai crescer aquele tanto no próximo. Provavelmente, você cresce menos, ou até você permanece igual, ou você até cai, que foi o que aconteceu comigo. E a resiliência é uma característica que ela é inerente ao empreendedor. Se você não for teimoso, mas aquele teimoso de, tomar 5 cascudo e continuar lá para tomar o próximo. Se você não for assim, se você não estiver disposto cara, você não aguenta, porque é muita paulada, E assim, tudo se transforma em algo que é desafiador no dia a dia. Então, você aumentar a equipe é desafiador, você trabalhar com poucas pessoas é desafiador, você ter novos fornecedores é desafiador, você aumentar a estrutura e aumentar o custo fixo é desafiador, tudo é desafiador, né? Então, assim, eu vou contratar mais 5 pessoas e aí eu vou me livrar de todos os problemas do mundo. E para treinar essas 5 pessoas? E para encontrar essas 5 pessoas? Multiplicou por 5 o problema. Exato. E para pagar o salário de mais 5 pessoas? Então eu escuto muitas alunas, eu preciso contratar alguém. Eu preciso aumentar a minha empresa. Aqui falam, então, calma, vamos analisar. Vamos entender o que está acontecendo na sua empresa. Porque, às vezes, você contratar mais pessoas não é garantia de que você vai se livrar do problema. Você vai multiplicar o seu problema por 2, 3, 4. Então, assim, a gente tem que deixar de fantasiar algumas coisas, Fernando. Né? A curva de crescimento, ela não é... Ela bem que poderia, e eu gostaria, ela poderia ser assim, mas ela não é, tá? Em primeiro lugar. Em segundo, você tem que estar disposto a aprender com seus erros. E você tem que estar disposto a errar muito. O que as pessoas veem nas redes sociais? Só as nossas vitórias, talvez? Só o produto bonito? Só que quanto a gente se dedicou para chegar naquele produto daquele jeito? Ninguém vê. Concordo, perfeitamente. E é um problema isso, né? E eu acho que, mas assim, um ponto importante no que você está falando e mais do que importante, eu acho que é necessário. Todo empreendedor que está começando ou está no meio do processo, se é que existe um meio do processo para empreender, né? Mas todo empreendedor, via de regra, em geral, mais do que nunca, ele precisa aprender, de aprendizado. E até para entrar um pouco no assunto do teu workshop, eu gostaria de escutar um pouquinho sobre os seus objetivos com relação a isso, mas todo profissional de qualquer setor, seja da sua área, seja de música, seja de decoração, tem tanta coisa para aprender, né, Suzana? Eu imagino que você, aos 17 anos de carreira, ainda está aprendendo. E todo dia. Todo dia. E não é só aprender com relação... Tem muita gente achando que a tecnologia revolucionou o planeta. Eu acho que revolucionou muita coisa, mas não revolucionou ainda o ser humano via de... Como que você se desenvolve enquanto pessoa, enquanto profissional? A tecnologia até ajudou um pouco, mas o livro continua ali. Se você não pegar e abrir o livro, você não vai aprender. Se você não parar para conversar com uma Suzana da vida ou com qualquer profissional da área que já tem uma experiência, você não vai acabar aprendendo. Se você não abrir teu ouvido na hora certa, do jeito certo, você vai acabar não consumindo informações corretas e o pior, você acaba consumindo informação errada e tomando atitudes erradas, que são os fornecedores, que eu considero os fornecedores aproveitadores. Você falou de onda, eu acho legal. Curva, você falou de curva, eu vou falar de onda. Tem gente que surfa a onda. Virou uma tendência em algum momento bartender. Suzana, eu nunca vi pipocar tanto bartender no setor de casamentos na minha vida, como talvez ali há uns 6 anos atrás. Acho que foi um pico que teve bartender no setor de casamentos. E isso aconteceu com muitos segmentos. Então, no meu também. A quantidade de empresas que eu vi
nascendo e morrendo em um período de 1, 2 anos, uma coisa absurda. Não é nem dezenas, tá? Eu vi centenas de empresas abrindo e fechando. Eu também, infelizmente. Inclusive, Infelizmente. eu limpei meu banco de dados em algum momento agora na pandemia, e infelizmente, com muita tristeza, de empresas que fecharam. Mas nesse quesito aprendizado e ensinamento, você tem um workshop, é isso? Você tem formado profissionais da sua área, você tem ensinado profissionais, obviamente, as partes técnicas. Acredito eu que eu não sou o melhor técnico para falar sobre o teu assunto, tá? Apesar de eu gostar muito de papel, eu sou publicitário também. Que bacana. Imprimi muita coisa para cliente na minha vida, mas linha gráfica industrial. Mas além da parte técnica, me conta um pouco, você tem esse lado, me fala um pouco como é que é esse processo teu de passar para as pessoas a sua experiência, os teus erros. Acredito eu que você passe muito dos seus erros também. Como é que é essa experiência? Chegou em um dado momento da minha... Eu já leciono, eu dou aula há 6 anos, é bastante tempo também, né? Bastante, nossa. O que aconteceu? Naturalmente, as pessoas me procuravam mesmo. Suzana, porque não existe nenhum portal, não existe nenhum lugar onde você consiga ter essas informações de uma forma concisa, coesa, não existe. Então as pessoas naturalmente, elas já entravam em contato comigo e me perguntavam as coisas. Ai, Suzana, que papel que é esse? Ai, Suzana, que fita que você usa? E eu ia respondendo assim as pessoas, e aí eu falei, poxa vida, tá acontecendo alguma coisa aqui. E eu fiquei pensando, por que não compilar todas essas informações, todas essas dúvidas que as pessoas têm e disponibilizar em forma de workshop? Mas eu queria um workshop que realmente fizesse diferença na vida das pessoas. Não um workshop que você encontra as informações no Google, não é isso. Eu queria realmente passar para frente tudo o que eu aprendi através dos meus erros. E na época que eu lancei esse meu workshop, eu fui retaliada pelo mercado, inclusive pelos parceiros de mercados, outras conviterias, que chegaram a me ligar, me questionando por que eu estava fazendo aquilo, que aquilo não fazia sentido nenhum. Criando concorrente, né? Exato. Por que você está fazendo? Por que você está abrindo o segredo do nosso mercado para outras pessoas? Me explica por que você está fazendo isso, porque eu não estou entendendo e eu acho que você está ficando maluca. Eu tive que escutar isso. E não foi só uma empresa, não. Algumas empresas me ligaram. Há quem diga que ser chamado de maluca é um elogio no mundo empresarial, tá? Eu adoro ser chamada de maluca e de ovelha negra, adoro. Ovelha negra é boa. E eu falei, olha, eu tô dividindo a informação, eu faço isso porque eu tenho confiança naquilo que eu tô ensinando e eu já passei daquele estágio de querer um mundo para mim, eu nunca quis isso. Eu quero compartilhar, eu quero que as pessoas aprendam com os meus erros, é isso basicamente. E eu quero que as pessoas sintam a satisfação de ter uma empresa e que elas sintam a satisfação de ver a empresa dela crescendo. Né? Então, quantas e quantas pessoas passaram por mim como alunas, que na época ela não tinha absolutamente nada, ela estava completamente perdida, não sabia o que queria fazer, e hoje ela é referência na cidade dela como conviteira. Tem muitas. Né? Então, isso para mim agregou um valor que até então antes eu não conhecia, que é aquele valor enquanto ser humano. Né? Então, para mim, essa nova leitura, né, como professora, como mentora, trouxe uma coisa dentro de mim que, como vendendo só convite, eu não tinha sentido antes. Então, assim, foi um encontro da Suzana conviteira com a Suzana apaixonada por ensinar, vamos falar assim. Né? Isso foi me trazendo uma motivação diferente, eu fui me envolvendo com vidas de pessoas, eu fui envolvendo com o crescimento pessoal e profissional dessas pessoas, e eu nunca mais parei. Então, eu tenho já o módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, e conforme as pessoas vão solicitando, eu vou agregando esses módulos e eu vou trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade e de consistência para essas pessoas. E aí agora você vai me perguntar, Suzana do céu, mas você está formando um monte de Suzaninha, Suzanete, você está formando... Ai, Suzana, como que você lida com isso? Gente, existe mercado para todo mundo. A gente não tem que ter medo de nada. Se você trabalha honestamente, se você ama o que você faz, todo mundo tem um lugarzinho seu no mercado. Então, se eu estou ensinando, eu quero que a pessoa realmente utilize desse instrumento para
para o crescimento pessoal e profissional dela, e isso não vai me machucar em nada, muito pelo contrário, eu vou ficar feliz com o crescimento dessa pessoa. Então eu estou vivendo essa vibe profissional nesse momento. Maravilhoso. Eu vou te contar um negócio, com experiência de causa vivida. Se você não ensina, Suzana, as pessoas abrem as empresas do mesmo jeito, e muitas vezes do pior jeito possível, que é sem técnica, sem inspiração e sem nenhuma informação do que é certo e o que é errado. Eu sou a favor de ter 10 concorrentes sabendo o que estão fazendo e lidando profissionalmente com o mercado, do que ter 1 ou 2 concorrentes que vão abrir do mesmo jeito, daquele pior jeito, mais amador, queimando o preço, não entregando a qualidade merecida pelos clientes, não se preocupando com a propriedade intelectual, como é o teu caso, autoral, com o desenvolvimento criativo. E vou te falar um negócio, viu? É por isso que tem muito pouca gente fazendo isso que você está fazendo, porque não é fácil se tornar inspiração e motivação para um setor tão complexo como o nosso de casamentos, né? Não é tão simples assim. É um setor que é movido a ego, é um setor que é movido a panelas, e eu falo com toda clareza isso e não tenho medo. Muitos me criticaram já. Mas, Fernando, eles são seus clientes, como é que você fala que faz parte de uma panelinha? Mas faz. As indicações são muito fortes na área de casamentos, e muitas vezes o fornecedor que não está preparado profissionalmente ou tecnicamente, ele se ilude pelo ego do parceiro do lado dele e fala assim, não, faz isso. Um cara que não sabe de nada, ele escuta um cara que não sabe de nada, faz isso que você vai conseguir fazer muitas vendas e ganhar muito dinheiro com o setor de casamentos, ao invés de escutar uma profissional. E não é elogio não, tá, Suzana? Eu acho que isso aqui é uma realidade no mercado. As pessoas valorizam muitas vezes uma opinião de oportunismo do que uma opinião que não é opinião, um relato de uma experiência de vida que tem erros e acertos. Nessa hora eu te falo, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo workshop, parabéns por formar mais Suzanetes no mercado. Fico muito feliz de saber que tem profissionais entrando no mercado já com a bagagem que você tem e que você se dedicou. Eu criei alguns cursos internos aqui meus, eu não vendo nada, eu só criei para produzir conteúdo. E é complicado, viu? Fazer uma coisa, saber fazer uma coisa, saber passar para frente, dá um trabalho grandioso. Parabéns pelo teu trabalho. Dá muito trabalho montar aula, dá muito trabalho montar apostila, tudo dá trabalho. Fernando, o que não dá trabalho na vida? Me conta. Até cozinhar dá trabalho, gente. Mas quando você gosta do que faz, né? Eu acho que assim, você dá para ver no teu rosto, na tua cara aqui, o quanto você brilha o teu olho para falar de lecionar, para falar de ensinar, para falar de motivar outros empresários. E coincidência, né? Porque eu não conhecia tanto assim você como eu tô conhecendo agora. E você não imagina como eu fico feliz de você ser a primeira pessoa a fazer live aqui dentro da WED Class. Ai, que legal! E o grande objetivo da WED Class, literal, e acho que tá a meu favor o vento, é mostrar histórias como a sua, é mostrar vivências e, obviamente, uma mente aberta como a tua. Não é tão simples, mas eu espero conseguir, ao longo das próximas lives que eu pretendo fazer, receber pessoas em outros segmentos, mas com a mesma visão que você tem no quesito profissional, no quesito concorrência, no quesito ensinamento. E, óbvio, a minha função aqui também é, em algum momento, explicar o quanto você é dedicada, disciplinada, há 17 anos com o teu negócio e construiu uma empresa e uma marca que faz tanto sentido para influenciar pessoas e os noivos também no Brasil, né? Ai, que bacana, muito bom. Obrigada pela oportunidade, viu, Fernando? Você sabe uma coisa? Eu sinto muito orgulho de uma coisa, que é um movimento que eu criei no mercado e que até então não existia, que é o coleguismo, o respeito entre as conviterias. Então, por exemplo, até eu montar esses cursos, a impressão que eu tinha é de que uma conviteria olhava para outra e já torcia o nariz, já olhava com aquele cantinho de olho do tipo, eu não gosto dela, nem conhece, não gosta, é inimigo, sabe? E aí, com os workshops, eu fui criando grupos. Eu participo de muitos grupos aqui no meu WhatsApp, e a cada grupo a gente cria um grupo de WhatsApp. E o que eu estimulo? Eu estimulo as pessoas a se ajudarem. Ninguém precisa se sentir sozinho dentro da sua empresa, dentro de uma concha. Se você precisa de um fornecedor e você pode perguntar para um colega, o colega vai te ensinar, porque você não é isso que vai fazer com que você perca
o seu cliente. Então a gente criou uma corrente de amor dentro das conviterias, vamos falar assim. Que legal. Então as pessoas falam para mim, Suzana, antes de fazer o seu curso, eu tinha uma visão com relação às minhas concorrentes. E agora eu sinto que eu não estou sozinha no mercado. Então isso é um paradigma que a gente vem quebrando, é uma coisa maravilhosa. E as próprias conviterias, elas se falam o dia inteiro, falam de experiência boa, experiência ruim, troca de fornecedor, indicação de matéria-prima. E isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que realmente revolucionou o nosso segmento e vem melhorando cada vez mais. É mais uma vez o relato do quanto não é produtivo, não é positivo você achar que os profissionais da sua área são inimigos. A palavra concorrente, ela foi destruída ao longo dos últimos 10, 15, 20 anos. Se é que em algum momento, pelo menos no Brasil, que é o mercado que eu conheço, a palavra concorrência foi bem vista ou bem tratada. O coleguismo, Suzana, que você tem falado agora dessa corrente que você criou, eu já vi em outros setores, que não do casamento. Eu já vi em outros cooperativas, por exemplo, que se unem para consumo, ou associações que formam. Mas gozado como na área de casamentos, é uma pena. Porque eu acho que as pessoas trabalham com festa, é com amor, é com alegria. O produto que todo mundo entrega aqui não tem a ver com tristeza, né? É diferente, por exemplo, de quem vende caixão. Enfim, uma comparação, nem vou comparar. Mas como é um produto feliz e, ao mesmo tempo, como muitos profissionais da área de casamento deixam o ego passar por cima desse cooperativismo que é tão necessário no setor, né? E eu realmente acredito muito no que você tem falado e eu acho que você deveria ser uma inspiração para outros segmentos e até alguns atos seus deveriam ser replicados dentro do segmento de buffets, dentro do segmento de cerimoniais, dentro do segmento de decoradores, porque o setor, apesar de ser de casamento, cada setorzinho no sentido de específico, individual e não de pequeno, mas cada setorzinho, cada um dos setores do guarda-chuva casamento, eles merecem uma tratativa parecida, inclusive, com o que acontece em qualquer outro setor, de união de uma classe ou de lutar pelos benefícios e defesa de tudo que o mercado propõe. Então, assim, é muito legal ver esse cooperativismo que você está criando. E eu acho que isso aqui tem a ver, sim, com o crescimento do setor de casamentos. Passando rapidamente pelos últimos 3 meses ou 4 meses, eu perdi um pouco do prazo aqui com relação ao Covid. Como é que foi para você, Suzana? Não queria falar de coisas muito ruins, aqui é uma relação, mas eu queria entender como é que você enfrentou. Acho que como estamos enfrentando. Exato. Fernando, não está sendo diferente para mim do que todos vocês estão vivenciando. As pessoas acham que por eu ser Suzana Fujita, que eu estou arrebentando de vender. Não, gente. 100% dos casamentos dos meus contratos, eles foram ou cancelados ou adiados. Ou seja, eu estou sem entregar convite nenhum já faz pelo menos 3 meses, né? As vendas caíram, inevitável, gente. Então, assim, a dor que você está sentindo aí desse lado é a mesma dor que eu estou sentindo aqui. E aí, Suzana, o que você está fazendo? Nesse momento, a gente tem que ressignificar o nosso trabalho dentro do que você acredita, né? Então, eu tenho uma capacidade criativa, a minha equipe tem uma capacidade criativa muito bacana, e aí eu comecei a enxergar outros segmentos, eu comecei a investir muito no corporativo. Então, tenho feito identidade visual corporativa, tenho desenvolvido embalagens, tenho trabalhado com coisas que antes eu não trabalhava por falta de conseguir encaixar, né? Mas eu tenho feito muito corporativo. E assim, óbvio que a receita caiu, gente. Mas a gente tem que se virar com o que tem, né? Tudo isso é um aprendizado. Se eu falar para você que tá lindo, maravilhoso, eu vou estar mentindo. Tá difícil? Tá difícil. Mas a gente tá rebolando como dá. A gente tá dançando conforme a música. Pegando o cliente que até então eu não atendia, fazendo embalagem e aplicando a nossa expertise do casamento em outros segmentos. Entendi. Eu só toquei nesse assunto porque eu acho que é um comentário que eu acho que é válido para qualquer segmento. E eu acho que esse vídeo vai chegar numa hora, a gente vai picotar alguns vídeos, né, para ficar um pouco mais curto, alguns insights nossos aqui pros meus clientes e parceiros, e para você também depois poder usar se você quiser. Mas eu acho que um ponto muito relevante para mim quando você tem um pouquinho mais de 10 anos de mercado, é o meu caso, é o teu caso, você sabe que nenhuma crise vem para acabar com você.
Em algum momento, o maior ensinamento dessa crise é: se você realmente chegou a ponto de precisar fechar a tua empresa ou de parar suas atividades, é porque em algum momento você não se preparou da forma correta para a guerra. Exato. E há quem diga que você se prepara para a guerra na paz. Você não se prepara para a guerra quando a guerra começa. É no momento de paz. Ou seja, no momento de lucratividade, de altos faturamentos, é onde você deveria pensar muito mais em: e se algo de novo, e se o Covid voltar, o Covid-20, pelo amor de Deus, vamos discutir isso agora, mas então a análise é básica, só para passar por esse relato sobre o Covid. Eu acho que você é muito nobre da tua parte falar o quanto você também tem sofrido, obviamente, com o Covid. Não esperava menos disso, obviamente. Essa é uma crise que atingiu o mundo, todos os setores, todas as pessoas. Então, não ia ser diferente para ninguém, né? Mas o quanto é importante você... Até fiz um post hoje falando disso. Tem muita gente olhando para o futuro. E eu acho muito pertinente olhar para o futuro. Eu acho obrigação de qualquer empreendedor ou pessoa enxergar os próximos anos. Os próximos 5 anos, como é que vão ser da sua empresa, da sua vida, propósitos de vida, objetivos de vida. Mas eu acho tão importante analisar também o passado. E eu acho que essa pandemia, ela trouxe uma análise muito boa para mim em especial. O que eu tinha feito, o que eu fiz nos últimos 10 anos que me deu a oportunidade de, na pandemia, igual você, Suzano, criar produto novo. O Ed Class, eu tenho tido tanto carinho por essa marca, que até passaram pessoas junto comigo, né? Tem um amigo meu, Leandro, de Portugal, foi numa reunião com ele, bater papo e motivacional, que a gente teve essa ideia de fazer eu já estava com a ideia de fazer alguma coisa de conteúdo para o setor, e ele falou: cara, o Ed Class, eu queria chamar o Ed Club Academy, mas o quanto analisar os últimos anos me fez entender o quanto as pessoas precisam analisar o que elas fizeram lá atrás. Óbvio que a crise veio, e quem tem mais de 10 anos de empresa sabe, ainda vão ter novas crises. Ixi, crise é o que mais tem, gente. Então assim, se prepara, profissionaliza o que puder profissionalizar, se preocupa muito com vendas, se preocupa muito com marketing, mas se preocupa muito com fidelização, se preocupa muito com a análise da avaliação dos seus clientes, se preocupa em transmitir energia e ensinamentos para o mercado. Você falou uma coisa no começo que eu acho que eu vou usar agora até próximo do nosso fim. Passou rápido o tempo, temos 1 minuto, que é canalizar a energia para o lado positivo. Boa. Você pegou a energia do lado errado e pôs para o lado certo. Suzana, eu vou deixar esse 1 minuto final para você. Por favor, eu quero que você dê um encerramento aí pra gente. Ai, gente, foi um prazer. Eu sempre gosto muito de contar minha história, porque eu gosto de inspirar as pessoas. Então, se você está sentindo derrotado, se você... Assim, sai dessa energia, vem para energia boa, porque isso é passageiro. Então, muita força, vai dar tudo certo para todo mundo, eu tenho certeza. E, Fernando, muito obrigado pela oportunidade, foi maravilhoso. Obrigada de coração. Imagina, eu que agradeço você ter atendido a gente tão prontamente, aceitado o convite. E, obviamente, dado uma hora do seu dia, obviamente passaram muitas pessoas por aqui hoje, não tanto quanto você merecia de audiência, mas eu sou o responsável por divulgar isso muito ainda, tá? Ai, muito obrigada. Colocar a tua história para motivar muita gente. Suzana, foi um prazer, viu? Obrigado. Prazer foi meu. Muito Até obrigada, gente. Obrigada, viu, Tchau. gente?